Queridos irmãos, o evangelho de hoje está em Marcos 6, versículos de 34 a 44. Jesus ele vai para um lugar distante, afastado, mas as pessoas ficam sabendo onde ele estava com seus apóstolos e foram de várias cidades para lá. Era uma numerosa multidão. Jesus, quando vê essa multidão, ele sente compaixão por eles, por essa multidão, porque eram como que ovelhas sem pastor. O que isso ensina para mim e para você? O que isso ensina para nós? É tão importante as ovelhas, o povo de Deus, ter pastores, ter pessoas, ministros ordenados que conduzam o povo à salvação, a Jesus Cristo. Mas infelizmente, naquele momento, aqueles que eram para dar exemplo não estavam dando, não estavam conduzindo o povo eleito, o povo judeu, o povo de Deus. E por isso Jesus falou isso. Mas aí vem uma grande pergunta: será que isso ainda acontece hoje? Será que as igrejas, as paróquias, será que os cristãos, muitos se sentem assim, como que ovelhas sem pastor? Será que estão cumprindo, será que os ministros ordenados estão cumprindo a missão que lhes foi confiada por Deus? O texto vai continuar dizendo que os apóstolos se preocuparam porque já era tarde. Jesus começou a ensiná-los e ali ensinando o seu evangelho, mas já era tarde e não tinha como comprar comida. Jesus então, ele realiza a multiplicação dos pães. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos que foram trazidos até ele e faz a grande multiplicação, de forma que até sobra, né? O que a gente aprende com isso? Deus quer que os seus ministros ordenados, né, deem essa continuidade, a continuidade da missão de Jesus. Que esse pão, que hoje é a Eucaristia, o pão descido do céu, o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo, ele seja multiplicado, ele seja distribuído. Vejam que Jesus, ele antes de distribuir, ele abençoa, ele olha para o céu, ele dá graças, ele dá a bênção, a ação de graças acontece ali. E aí a multiplicação, o milagre da multiplicação acontece. Então, 2 pontos importantes no evangelho de hoje. Deus quer que o seu povo, né, o seu povo seja conduzido, sejam ovelhas que sejam conduzidas por pastores, por pessoas escolhidas, consagradas a Ele, para que levem esse povo ao Senhor, a Deus, a santidade, a graça, a salvação. E Deus quer também que esta multiplicação do pão descido do céu aconteça, não pare, não cesse. Por isso ele, de propósito no texto, ele vai instigar os apóstolos a se virarem, né? E eles começam a reclamar: como que nós vamos arrumar comida para tanta gente, né? Então ele pergunta: vinde ver o que vocês têm aí. E aí eles trazem 5 pães e 2 peixinhos. Enfim, o evangelho de hoje nos ensina que Deus quer saciar a fome do seu povo. Deus quer que esse povo seja conduzido, seja guiado por pessoas escolhidas por Deus, consagrados. Que todos os consagrados, como eu, por exemplo, sou, que nós não que nós possamos realmente fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou. Que Deus possa realmente nos ungir, nos fortalecer, nos animar, para que nunca deixemos o povo de Deus como os fariseus deixaram, como que ovelhas sem pastor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.